Olá, senhores. Dando sequência, então, ao bloco passado, nós examinávamos a diferença de equimoses para livores hipostáticos. Nós vimos que a equimose ela só ocorre, é um fenômeno vital, só ocorre no vivo. E os livores hipostáticos são um fenômeno que ocorre no cadáver. É o depósito de sangue nas regiões de maior declive do cadáver. Como você pode ver na imagem, a equimose, então, é uma infiltração hemorrágica, ou seja, na equimose o sangue está infiltrado. No livor hipostático não há infiltração hemorrágica. A equimose pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, já expliquei isso no bloco passado. A presença dos livores só vai ocorrer nos locais de maior declive, porque os livores são depósitos de sangue na região de maior declive do cadáver. Na equimose, o sangue está fora dos vasos. Nos livores hipostáticos, o sangue está dentro dos vasos. Então, como disse no bloco passado, essas três principais diferenças são diferenças mais simples de entender. Essa quarta e a quinta diferenças são diferenças que você precisa conhecer um pouco mais da química. Então, repare bem, quando a pessoa está viva, como disse nos blocos anteriores, o sangue ele é composto por uma parte sólida. A parte sólida do sangue, você vai ter as hemácias, os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Dentro dos eritrócitos, nós temos uma molécula de hemoglobina, que é uma proteína. Essa hemoglobina que está dentro do eritrócito, ela é formada por 4 anéis pirrólicos, centralizando-se um anel de ferro, uma molécula de ferro. E esse ferro composto químico tem carga elétrica mais 2. Então, quando a pessoa está viva, a hemoglobina que está no sangue da pessoa, no eritrócito, na hemácia, é uma hemoglobina chamada de hemoglobina com ferro mais 2. A carga do ferro na hemoglobina é mais 2 quando você está vivo. Quando ocorre a morte e se transforma em cadáver, essa hemoglobina ela passa a ter um ferro com carga elétrica mais 3. E essa hemoglobina com carga elétrica mais 3, com ferro com carga elétrica mais 3, é chamada de meta-hemoglobina. Então, na equimose, a hemoglobina é uma hemoglobina composta por ferro mais 2. No cadáver, ou seja, nos livores hipostáticos, a hemoglobina é uma hemoglobina com ferro mais 3, chamada de meta-hemoglobina. Então, olha aqui no slide. Hemoglobina transformada. Eu tenho aqui a ausência de meta-hemoglobina. O que é a meta-hemoglobina? É a hemoglobina, está aqui do outro lado, ó. A hemoglobina com ferro mais 3, com carga elétrica mais 3. Na equimose, a pessoa está viva, porque a equimose, como disse, é um fenômeno que não ocorre no cadáver. A equimose só ocorre no vivo. É um fenômeno vital. Então a hemoglobina, ela é a hemoglobina transformada com ferro mais 2, com carga elétrica mais 2. Então a quarta diferença entre equimose e livor hipostático é que na equimose o ferro da hemoglobina, volto a dizer, hemoglobina é uma proteína que fica dentro do eritrócito, formada por 4 anéis pirrólicos com uma molécula de ferro no meio. Esta molécula de ferro no meio na equimose, na hemoglobina da equimose do vivo, é uma hemoglobina com ferro mais 2, hemoglobina transformada. Já a hemoglobina do livor de hiposta ou livor hipostático é uma hemoglobina chamada de meta-hemoglobina. O que é a meta-hemoglobina? É hemoglobina com ferro mais 3. Então, dentro do eritrócito, no cadáver, você tem a hemoglobina com ferro, só que o ferro mais 3. Essa hemoglobina é chamada de meta-hemoglobina. Então, o livor hipostático, que só aparece no cadáver, por que o livor hipostático só aparece no cadáver? Porque, como nós vamos ver lá na frente em tanatologia forense, o livor hipostático é o depósito de sangue no cadáver nas regiões de maior declive, que começa a ocorrer após algumas horas da morte. E a gente vai ver que isso vai nos levar à chamada cronotanatognose. Cronotempo, tanatomorte, gnose, conhecimento. Conhecimento do tempo da morte. Então, no caso do livor hipostático, volto a dizer, eu tenho a ausência, ou melhor, desculpe, a presença de meta-hemoglobina e a ausência de hemoglobina transformada, porque hemoglobina transformada é hemoglobina com ferro mais 2. E no cadáver, a hemoglobina é hemoglobina com ferro mais 3. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então essa é a quarta diferença entre equimose e livor hipostático. A quinta diferença é, na hemoglobina, ou melhor, desculpe, na equimose, o sangue está coagulado. A coagulação do sangue, ela vai se dar pela formação de um processo que é o fibrinogênio se transformando em malhas de fibrina. Ou seja, quando você tem uma lesão num vaso sanguíneo,
o organismo vai produzir substâncias a partir de proteínas, que é o fibrinogênio que está no plasma sanguíneo, para formar uma malha de fibrina a partir da mutação do fibrinogênio. O fibrinogênio vai atuar na cascata de coagulação do sangue e se transformará em fibrina. E esse sangue, então, do vivo, ele vai formar uma malha para estancar aquela lesão e o vazamento e aquela hemorragia. Isso só ocorre nos vivos. No cadáver, há uma ausência desse sistema de transformação do fibrinogênio em fibrina atuando sobre a cascata de coagulação do sangue. Então, a quinta diferença, na equimose, o sangue está coagulado. Eu tenho fatores de coagulação. O fibrinogênio se transforma em malhas de fibrina. Já no livor hipostático, há uma ausência desse fenômeno, porque o sangue do cadáver ele não coagula, ou seja, não há essa transformação do fibrinogênio em fibrina atuando na cascata de coagulação. Então temos aqui 5 diferenças entre equimose e livores de hipóstase. Óbvio que as 3 primeiras são mais simples. A quarta e a quinta depende mais de algum conhecimento de fisiologia humana. Ou seja, um conhecimento de química, de biologia, para que seja respondida. Tudo bem? Mas numa prova mais profunda de medicina legal, poderia ser uma pergunta neste caminho. Vamos em frente. Ora, como eu falei, né? O que é a hemoglobina? A hemoglobina é essa proteína aqui, ó, que é formada por 4 anéis tetrapirrólicos, com uma molécula de ferro aqui no meio. E qual é a importância disso? O oxigênio. A hemoglobina tem carga, como eu falei, o ferro tem carga elétrica mais 2. E esse ferro com carga elétrica mais 2 é o ferro da hemoglobina que está presente no vivo e não no cadáver. Então o eritrócito, dentro do eritrócito está a hemoglobina. Dentro da hemoglobina está o ferro. Só para você ter uma ideia, em 1 milímetro cúbico de sangue tem em torno, já falei isso algumas vezes aqui, 5 milhões e meio de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, de hemácias. E em cada eritrócito tem em torno de 300 mil moléculas de hemoglobina. Então, em uma molécula de eritrócito, em 1 milímetro cúbico de sangue, tem 5 milhões e meio de eritrócitos. Eu pego um eritrócito desse e vejo que tem 300 mil moléculas de hemoglobina dentro de um eritrócito, sendo que no 1 milímetro cúbico tem 5 milhões e meio de eritrócitos. Então, no 1 milímetro cúbico tem quantas moléculas de hemoglobina? É só você multiplicar 5 milhões e meio vezes 300 mil, que você vai encontrar o número de moléculas de hemoglobina em 1 milímetro cúbico de sangue. Ora, e por que tem que ter tanta coisa assim? Porque, obviamente, como disse, a hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, formando a oxihemoglobina para transformar, ou melhor, para transportar o oxigênio para as células do nosso corpo, para que o oxigênio possa participar da oxidação da molécula de glicose, formando numa respiração aeróbica 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, mais 6 moléculas de gás carbônico, CO2, mais 6 moléculas de água. Isso na respiração aeróbica. Na respiração anaeróbica, essa quantidade de ATP vai cair, vão se formar 12 moléculas de íon hidrogênio positivo que vai gerar acidose celular. Mas isso é um papo para a gente ter numa aula futura, quando falarmos de asfixiologia forense. Por hora eu ainda estou falando aqui de equimoses dentro da traumatologia. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos em frente. Ora, note essa equimose. São petequias subconjuntivais. Como disse, né? A parte branca do olho é a conjuntiva. Uma petequia abaixo da conjuntiva é uma petequia subconjuntival. Vamos em frente. Aqui, como havia dito, sugilações, uma confluência de petequias numa região bem delineada. O nome dessa equimose é sugilação. Em frente. Aqui, se você notar na imagem, ó, eu tenho um grande lençol hemorrágico. Esse grande lençol hemorrágico recebe o nome de equimoma. Equimoma. André, se aparecer na prova sufusão, é a mesma coisa, né? Sufusão. Sufusão ou equimoma é um grande lençol hemorrágico, é também uma espécie de equimose. Tranquilo? Vamos em frente. E aí, senhores, nós chegamos àquilo que a literatura chama de espectro equimótico de Legrand-Dissoli. Aqui, ó, espectro equimótico de Legrand-Dissoli. O que é o espectro equimótico de Legrand-Dissoli? O que eu posso entender por isso? É a variação cromática da equimose. Então, a equimose, que o leigo vai chamar de roxo, que o leigo vai chamar
de hematoma, a gente vai ver daqui a pouco que equimose e hematoma são conceitos da medicina legal completamente diferentes. Ora, quando essa equimose é produzida, esse sangue extravasado, essa molécula de hemoglobina, que é essa proteína que fica dentro do eritrócito, ela vai se degradar, ela vai se transformar em outros compostos químicos. Então a hemoglobina vai se transformar em hemosiderina, em hematoidina, em hematina, ou seja, eu tenho uma degradação da molécula de hemoglobina se transformando em outros compostos químicos. E essa degradação da molécula de hemoglobina, ela tem um composto M e um composto globina. A hemoglobina é formada, como disse, por 4 anéis pirrólicos, no centro uma molécula de ferro. Com o extravasamento de sangue e a formação da equimose, essa hemoglobina, dentro do eritrócito, ela se degrada. E essa degradação faz com que essa molécula vá mudando de cor. E essa estrutura vai mudando de cor. Então, uma equimose começa vermelho vivo. Com o passar do tempo, ela vai ficando arroxeada, vermelho escuro. Depois ela vai ficando esverdeada. Depois ela vai ficando azulada, amarelada, até que então ela desaparece. Note que há aqui uma variação cromática. Ela começou vermelho vivo, arroxeada, esverdeada, azulada, amarelada, até então ela desaparece. Como as cores de um arco-íris, a Legrand Soli, em homenagem à variação cromática do arco-íris, colocou o nome de espectro equimótico de Legrand Soli. E a pergunta de prova é: qual é o valor médico legal, candidato, do espectro equimótico de Legrand Soli? Determinar o nexo temporal da lesão. Então, você está na sua delegacia e uma paciente, uma vítima, chega à delegacia com uma equimose, como essa aqui, ó, por exemplo, essa equimose, em que ela vai apresentar para você uma estrutura no braço dela, uma grande equimose aqui na região. E note que na periferia da lesão, se você perceber aqui, ela já está amarelada. No centro, ela está arroxeada. Aí você olha essa lesão e pergunta assim: quando é que foi feita essa lesão? Aí vai responder: ah, doutor, isso foi feito hoje. O meu marido me agrediu com um taco de beisebol e gerou essa lesão hoje. E você olhando Estudo Medicina Legal, você vai saber, essa lesão não foi feita hoje. Porque se ela tivesse feita hoje, tivesse sido feita hoje, nas bordas da lesão aqui, ó, não estaria amarelada. Ou seja, há uma clara hipótese aqui de avaliação do nexo temporal da lesão. Então, quando eu olho essa variação cromática, eu estou estabelecendo um nexo temporal. E os livros, então, de medicina legal vai dizer que essa variação cromática vai ser importante para se estabelecer o nexo temporal daquela lesão. E aí, senhores, note aqui esse slide. Um composto M e um composto globina, com uma molécula de ferro no centro, né? E aí, vamos em frente. Ora, evolução cromática. Como é que funciona, né? Se você for aos livros, você vai ver que eles não são uníssonos. Então, eu peguei aqui no site do professor Malthus, por exemplo, ele vai dizer: no primeiro dia, a lesão está avermelhada. Do segundo ao terceiro, violácea. Do quarto ao sexto, azulada. Do sétimo ao décimo, esverdeada. No 12º, amarelada até que ela desaparece. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: numa prova de medicina legal, se você consultar isso no Delton Cross, no Genival Veloso de França, no Higino, você vai ver que os dias não batem, até porque isso vai depender de organismo para organismo. O que você precisa saber é que ela vai começar vermelho vivo, vai ficar arroxeada, azulada, esverdeada, amarelada, e ela vai desaparecer. Agora, esse nexo temporal preciso não dá para estabelecer, porque isso vai variar de acordo com o local, de acordo com aquela pessoa, aquele paciente, aquele organismo, aquela homeostase. Ou seja, não posso dizer que necessariamente em 7 bilhões de pessoas no mundo isso vai se comportar sempre da mesma maneira. Mas você tem que saber o que significa, qual é a razão de ser e qual é o seu valor médico legal. E um último detalhe: onde no organismo isso não acontece. Então, uma questão que eles vão te perguntar é: em determinado local, candidato, não se verifica o espectro equimótico de Legrand Soli. Que local seria esse? E por que isso não ocorre, né? Então, note aqui, vamos em frente. Ó, esse slide mesmo, no primeiro dia, vermelho vivo. No primeiro e segundo, violáceo. No segundo, violáceo. No terceiro, azulado. Esverdeado do quinto ao sexto. Amarelado no sétimo. Variação das moléculas, alteração química, hemoglobina fora das hemácias, ela vai perdendo coloração, ela vai mudando o seu aspecto, os compostos químicos vão sofrendo reações e vão se transformando em hemosiderina, hematoidina, hematina e por aí vai. E isso faz com que a cor daquela lesão, vista por transparência da pele ou de uma membrana, vá se alterando.
Ora, a hemoglobina tem uma porção proteica globina, já falei, que é separada do núcleo M, que contém o ferro. O núcleo M, por sua vez, vai se transformar em outros compostos mais complexos, como, por exemplo, as ferritinas. E aí, por sua vez, em grãos de hemosiderina. O resto do complexo M vai se transformar em biliverdina, de cor esverdeada, bilirrubina, de cor amarelada. E isso vai ser a razão dessa variação cromática e a formação do espectro equimótico de Legrand-Solly. Importância médico-legal, definir o nexo temporal daquela lesão, já falei. E aí, senhores, note, aqui eu tenho uma equimose subconjuntival. O que é uma equimose subconjuntival, como já falei em blocos passados? É uma equimose que fica abaixo da conjuntiva. Conjuntiva é a membrana que recobre a parte branca do olho. No livro do Higino, ele vai dizer, página 200, que nessa hipótese aqui, na equimose subconjuntival, não se verifica o espectro equimótico Legrand-Solly. Falei da página 200 do livro do Higino, daqui a pouco eu chego lá. Mas os outros autores, que inclusive é uma posição majoritária para você que vai fazer prova para delegado fora do Rio, os outros autores vão dizer o seguinte, realmente, nas equimoses subconjuntivais, não se verifica o espectro equimótico Legrand-Solly. E a explicação dos livros é a seguinte, como essa região do globo ocular é uma região muito oxigenada, por ser muito oxigenada, não daria tempo para que a variação cromática acontecesse. Então, uma equimose subconjuntival, ela começa vermelho vivo, evolui vermelho vivo e antes de aparecer ela estaria vermelho vivo. Eu não verifico vermelho vivo, arroxeado, azulado, esverdeado, amarelado, desaparece. Não verifico essa variação. E a justificativa para isso, para provas de medicina legal fora do Rio, é a região ela é muito vascularizada e sendo muito vascularizada não dá tempo daquele fenômeno ocorrer. Só que o professor Higino Carvalho Hércules, e aí vai para você que vai fazer prova para delegado do Rio, ele não aceita essa explicação. Ele realmente no livro, na página 200, diz que isso não acontece, segunda edição. Isso não acontece. Mas ele diz que não é por essa razão. Ele vai dizer que a medicina não explicou isso ainda. Não há explicação médica, científica, por que isso não ocorre. Então cuidado, porque provas do Rio, quem já fez ou que conhece o concurso sabe que é uma prova muito bairrista e que normalmente adota as posições do professor Higino Carvalho Hércules, ok? Então eu coloquei um slide aqui sobre isso, ó. Nas equimoses subconjuntivais, que foi essa que eu acabei de mostrar, não se verifica este fenômeno. O argumento é tecido muito oxigenado, já expliquei, para Delton Cross, Genival Veloso de França. O Higino não aceita, página 200 do livro dele. Tudo bem? Tranquilo isso? Bom, vamos avançar. Então vimos aqui o espectro equimótico de Legrand-Solly. Essa imagem que vem agora nos mostra, ou melhor, esse slide nos mostra a chamada equimose à distância. O que é equimose à distância? Não sei se já falei em blocos passados. Eu recebi uma pancada na região occipital. Isso gerou uma equimose intraencefálica, dentro do encéfalo. Rompeu vasos sanguíneos naquela região, o sangue extravasou e houve uma hemorragia intraencefálica. Essa hemorragia, esse sangue extravasado, ele se depositou na região das pálpebras. E quando eu olho para o rosto da vítima, eu vejo que ela tem duas equimoses bipalpebrares, duas marcas, dois roxos no olho. Obviamente o termo técnico não é roxo. O leigo vai falar roxo. Você na prova de medicina legal vai falar equimose. Duas equimoses bipalpebrares, chamada na doutrina de sinal do zorro ou do guaxinim, aquele animalzinho que tem duas manchas pretas no olho. Sinal do zorro ou do guaxinim. Ora, onde é que foi a ação vulnerante? A ação vulnerante, o agente vulnerante, a energia vulnerante, impactou contra o osso occipital. Mas a equimose apareceu no osso occipital? O que apareceu ali foi uma bossa, por exemplo? Sanguínea serosa? Não, foi uma equimose. Só que o contato entre o agente vulnerante e o corpo da vítima não foi no olho, não foi no globo ocular, foi no osso occipital. Então apareceu uma equimose chamada de equimose à distância. O camarada sofreu uma pancada aqui na região escapular esquerda, ou melhor, região escapular direita. E aí o sangue extravasou, houve uma hemorragia, esse sangue desceu por força da gravidade pelo úmero e apareceu aqui uma equimose na fossa do cotovelo. Essa equimose na fossa do cotovelo, ele não sofreu pancada na fossa do cotovelo, essa região aqui chama-se fossa do cotovelo. Ele não sofreu uma pancada ali, mas a equimose apareceu ali, uma equimose à distância. Ele sofreu uma pancada na patela, que é esse osso que fica aqui no joelho, chama-se patela. E apareceu uma equimose no tornozelo. Ele não sofreu uma pancada no tornozelo, equimose à distância. Tudo bem? Tranquilo? Então sofre um trauma no crânio
E há extravasamento de sangue, que se deposita na região das pálpebras. Estou só colocando os acentos aí, que no slide faltaram alguns acentos, né? Vamos em frente. Sinal do zorro. Repare, ó, 2 manchas nos 2 olhos, como se fosse uma máscara. Sinal do zorro ou sinal do guaxinim. Ele pode ter fraturado o andar médio da base do crânio, o sangue desceu por força da gravidade, se depositou nessa região, formando 2 equimoses bipalpebrares. Sinal do zorro ou sinal do guaxinim. Tudo bem? Ok. Outra hipótese que pode aparecer na prova é a mancha de Paltolfi. Nós vamos voltar a falar da mancha de Paltolfi na aula de asfixiologia forense. Senhores, no nosso aparelho respiratório, nas vias aéreas superiores, narinas, faringe, orofaringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, é uma estrutura preparada para receber ar ambiental. Estou aqui no meu estúdio gravando, estou respirando ar ambiental. Esse ar ambiental tem que ir lá para dentro dos alvéolos, porque eu estou querendo capturar o oxigênio. Só que quando eu estou me afogando, ora, em vez de entrar pelos meus orifícios respiratórios naturais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, em vez de entrar por essa estrutura ar, vai entrar água. Só que esses alvéolos, que são sacos pneumáticos, eles são circundados por capilares sanguíneos. Que passa por ali sangue. Ora, e o alvéolo vai arrebentar. Só que quando esse alvéolo arrebenta, olha a imagem aqui, ó, recebeu a água, ele está se afogando, entrou água, entrada de água. A água entrou no alvéolo, arrebentou o alvéolo. O alvéolo é circundado por capilares sanguíneos. O sangue que estava dentro do vaso, dentro do capilar, circundando o alvéolo, o sangue extravasa. Esse sangue extravasado, o que acontece? Ele se infiltra nas malhas, no parênquima pulmonar. Parênquima é a parte principal de um órgão que exerce a sua função típica, chama-se parênquima do órgão. Então, o parênquima pulmonar, eu vou visualizar naquela região do pulmão, do parênquima pulmonar, eu vou visualizar manchas de sangue. Na verdade, são manchas de sangue que não se chamam manchas, chamam-se equimoses. E aí, Paltolfi deu nome a essas manchas, mancha de Paltolfi. Então, a mancha de Paltolfi, primeiramente, é um sinal de certeza de afogamento. Isso a gente vai estudar lá na aula de asfixiologia forense. E aí alguns livros vão dizer que é um sinal quase patognomônico, porque se fosse um paciente que estivesse recebendo uma insuflação de ar, ou seja, está entubado, olha a situação da pandemia aí, ele está entubado, e aí o médico, na hora de calibrar a pressão do oxigênio que está colocando dentro do pulmão, ele coloca uma pressão muito alta. E essa pressão muito alta, esse paciente está no UTI entubado, em coma induzido. Aí essa pressão do oxigênio muito alta faz com que os alvéolos arrebentem. Esses alvéolos arrebentando pode ter uma equimose no tecido pulmonar, no parênquima pulmonar. Só que nesse caso não seria mancha de Paltolfi, porque mancha de Paltolfi é para o afogamento. Por isso que alguns autores vão dizer que é quase patognomônica. Essa equimose no parênquima pulmonar, ela não seria patognomônica, sim quase patognomônica, porque teria essa situação da UTI, da UCTI, que poderia gerar essa possibilidade. Então, aí, em tempos de pandemia, pode ser que o examinador, numa banca para delegado, lembre disso, né? Opa, na pandemia, vários pacientes tiveram insuficiência respiratória grave, os pulmões ficaram comprometidos, os alvéolos comprometidos, há uma inflamação nos alvéolos, os alvéolos vão colabar, vão ficar cheios de secreção, e esse alvéolo entupido por secreção, o ar não consegue passar. Milhões de alvéolos, mas se uma quantidade de alvéolos for prejudicada, eu posso ter uma saturação de oxigênio para as minhas células prejudicada. Baixo de 95% já começa a ficar perigoso, né? E aí eu tenho que receber insuflação de ar. Mas, André, mesmo com insuflação de ar, ainda assim o paciente pode morrer, como vários morreram, sim, óbvio que pode. Porque aquela inflamação vai gerar no alvéolo, dentro desse saco pneumático, a formação de uma secreção oriundo da inflamação. E essa secreção, ela vai ocupar o espaço dentro do alvéolo que ocuparia o ar. E ainda que você dê ar para ele, o ar não está passando, porque tem uma barreira ali de secreção impedindo que o alvéolo que recebeu o ar que está sendo mandado pelo tubo, pela máquina, pelo respirador, passe para o sangue. Então, mesmo o paciente entubado, ele pode ser levado à morte, como vários, infelizmente, foram levados à morte. Bom, senhores, então, o que seria a mancha de Paltolfi, né? A mancha de Paltolfi é essa equimose dentro do pulmão, sendo quase patognomônica de afogamento. Por que é quase patognomônica? Como eu acabei de falar, porque ela pode vir de outro fenômeno, que é o fenômeno de uma insuflação de ar, de uma intubação mal feita pelo médico, um erro médico, e aí vai gerar o rompimento dos alvéolos e a formação da mancha de Paltolfi. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai voltar a falar de mancha de Paltolfi quando falar de
asfixiologia forense. Tá aí, ó, mancha de Paltolfi. Aqui você vê uma imagem verdadeira dentro do parênquima pulmonar, ok? Bom, outra que pode aparecer dentro dessas classificações das equimoses é a máscara equimótica, aqui está equimítica, né? Equimótica de Morestan. Aqui é com O, tá? Morestan. Então, o que é a máscara equimótica de Morestan? Também chamada de equimose cérvico-facial de Ledanti. Então, a equimose cérvico-facial de Ledanti ou máscara equimótica de Morestan é a mesma coisa. Repara o seguinte, senhores, para que nós possamos fazer inspiração e expiração de ar, essa musculatura aqui, ó, intercostal, ela precisa estar livre. Então, se você, por exemplo, pressionar o seu tórax, você vai ver que você vai sentir uma dificuldade para fazer os movimentos respiratórios. E o coração que fica aqui num local chamado de mediastino, esse coração vai ser apertado, pressionado contra a coluna vertebral. E os movimentos de sístole e diástole sincronizados do coração, que permitem o bombeamento de sangue, também vai sofrer um prejuízo. Porque o coração está comprimido contra a coluna vertebral e os movimentos dos átrios ventrículos, que precisam se contrair, relaxar, para que o sangue seja enviado para todo o corpo, vai sofrer prejuízo. O sangue vai ser expulso para as artérias carótidas, pela artéria, a veia cava faz com que o sangue chegue. O sangue vai sair do coração pelo ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano. A artéria aorta vai jogar sangue para todo o corpo. A artéria aorta tem um ramo ascendente que joga sangue para as artérias carótidas, que levam o sangue para o encéfalo. E esse sangue do encéfalo volta para o coração pelas veias cavas. Na veia cava superior, esse sangue vai chegar no ventrículo direito, ou melhor, desculpe, no átrio direito, vai cair no ventrículo direito, vai para o pulmão pela artéria pulmonar, depois volta para o coração pela veia pulmonar e o ciclo se repete. É um ciclo que a gente vai examinar, o ciclo cardíaco, mas numa aula própria, que é na aula de asfixiologia forense, quando falar de afogamento em água doce ou água salgada, não é para falar disso agora. Eu só quero que agora que você saiba o seguinte, esse coração comprimido contra a coluna vertebral, esse sangue ele vai sair do coração e vai ter dificuldade para voltar. Ou seja, haverá uma dificuldade na circulação de retorno para o coração. Por quê? Porque como o coração está comprimido, o sangue para voltar para o coração, os átrios precisam estar livres e os átrios estão comprimidos. Se os átrios não se abrem, ou seja, o débito cardíaco é prejudicado e os átrios não se enchem de sangue como deveriam se encher. Ora, forma-se, entre aspas, como se fosse um engarrafamento de sangue. O sangue vai ficando acumulado dentro das veias e artérias, arteríolas e vênulas da cabeça do pescoço. E aí aquele camarada, aquele sangue dentro dos vasos, porque está sofrendo uma compressão do tórax, uma hipótese de sufocação indireta, esse sangue começa a extravasar. Se eu aumento a pressão do sangue dentro do vaso, o sangue começa a extravasar. E milhares de petequias vão se formar na região da face, do pescoço e da parte alta do tórax. Olhando tudo parece uma máscara. E aí deu-se o nome a isso de máscara equimótica de Morestan. É uma espécie de equimose. Equimose cérvico-facial de Ledanti. E ela é sugestiva, no que tange a medicina legal, para uma morte por asfixia, por compressão do tórax, como nós vamos ver, é uma hipótese de sufocação indireta. André, mas por que é sufocação indireta? Eu vou explicar isso na aula de asfixiologia forense, não é a hora ainda. Eu agora só quero que você entenda que a presença da máscara equimótica de Morestan sugere uma sufocação indireta por compressão do tórax. E é um sinal vital, significa dizer que ele estava vivo. Então eu estou gravando, a casa caiu, a laje caiu em cima de mim. Gerou uma compressão aqui no meu tórax. Eu sobrevivi por algum tempo. Só que a minha circulação de retorno ficou prejudicada. Começaram a se formar petequias, milhares delas. E eu então morro. Quando eu chego no médico legal, o legista vai ver em mim, numa hipótese de sufocação indireta, a presença da máscara equimótica de Morestan. O que ele vai dizer? Ele estava vivo no momento que houve a compressão do tórax. Porque senão não teriam se formado as petequias e logo... E se não se formaram as petequias, não se formaram também a máscara equimótica, não se formaria também a máscara equimótica de Morestan. Então isso é um sinal vital. Se duas pessoas morreram nessa casa aqui e uma já estava morta quando houve o desabamento, já era cadáver quando a laje caiu sobre o tronco dela, para ela não vai formar máscara equimótica, para mim vai. Isso pode ser importante em termos jurídicos para determinar
uma hipótese de comoriência ou de primoriência, artigo 11 do Código Civil, que pode gerar efeitos jurídicos no que tange a sucessão e a transferência de patrimônio. Tudo bem? Então, senhores, fechando mais esse bloco, no próximo bloco continuaremos o exame das equimoses. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.